Mateus 25, do 1 ao 13, então, vamos lá? Uma parábola muito conhecida, a das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. Mas as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade, vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor, nós estamos aqui, Pai, como instrumentos nas tuas mãos. Nós oramos, Espírito Santo, tens liberdade para falar, Senhor, que cada um que precisa, tu, Senhor, que trouxe cada um de nós, Senhor. Nós estamos aqui. Muitas vezes, Senhor, nem imaginávamos estar aqui hoje, Pai, mas o Senhor nos trouxe. Eu quero te louvar porque estamos aqui com sede de ti, Senhor. De ouvir o Senhor falar conosco, ensina-nos, Senhor. Confronta-nos, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, que é vida para nós, Senhor, possa nos fortalecer, nos edificar, nos lavar, Senhor, e que nós saiamos daqui, Senhor, realmente, Pai, convictos de que foi o Senhor que falou, Senhor, e não o homem, Pai. Nós colocamos nas tuas mãos cada um, Senhor, de nós, Pai, e estamos aqui sedentos. Fala conosco, Senhor. Faz a tua vontade, em nome de Jesus. Eu queria perguntar para vocês se vocês acham que uma pessoa que ela está com a mente sã, com bom senso, ela pegaria o seu carro e ela começaria a pisar fundo no acelerador, chegaria a 200, 240. E ela, se ela tivesse em sã consciência, ela pegaria e ela ultrapassaria todos os faróis vermelhos. E quando ela chegasse numa placa indicando perigo, que tem um abismo ali, ou que uma ponte caiu, se ela em sã consciência, ela iria continuar e se entregar àquele abismo. Quem acha que uma pessoa em sã consciência faz uma coisa dessa? Com certeza não. Mas se uma pessoa estiver sob o efeito de drogas ou de álcool, se ela estiver numa estrada e ela, ainda que ela não esteja com o efeito de drogas ou de álcool, mas se vier uma neblina muito grande, densa e não dê para enxergar nada. Quem já enfrentou uma neblina na estrada assim, que você não conseguia enxergar nada? E você se guiava pelas linhas que tinha na estrada do ladinho? Eu já passei por isso, realmente não dá para enxergar. Ou se estivesse num lugar totalmente escuro, sem iluminação, você acha que a pessoa poderia cair no abismo? Que ela não ia ver as placas? Se tivesse alguma indicando, com certeza. E pensando nisso, também se você estivesse perdido numa estrada que você nunca foi antes, e de repente chegasse à noite e você não soubesse como sair daquela estrada e voltar para o caminho certo, o que mais você gostaria de ter naquele momento para você sair daquela situação? Você gostaria que tivesse um celular com a bateria funcionando, pelo amor de Deus, sinal do GPS ativo, e você então seguiria por ali? Ou você iria tentar achar o caminho sozinho? Primeira opção, né? Como é bom a gente ter algo para nos guiar. E quando eu era pequena, na minha casa tinha uma Bíblia de capa preta que minha mãe tinha comprado, eu acredito, com o meu irmão mais velho. E aí, na frente, né, na contracapa da Bíblia, um pastor da nossa igreja, bem idoso,
pastor José Gomes Moreno, ele tinha escrito uma dedicatória. Minha mãe pediu para ele escrever uma dedicatória naquela Bíblia. E ele dizia assim: meu filho, toma este santo livro e use-o na estrada turbulenta dessa vida, porque ele é uma bússola que aponta para o caminho certo. Ele é um farol que indica os portões da morada celestial. Aleluia. As mansões do nosso Pai. E uma vez que eu e você estamos no caminho, nós começamos a leitura falando de 10 virgens. O que tinha de diferente nelas? Todas eram crentes, todas elas tinham lamparinas, com as lamparinas acesas, certo? Estava tudo certo. Todas foram ao encontro do noivo, todas estavam esperando o noivo. Só que a diferença é que 5 eram loucas. E pensa que quando a gente é louco, a gente não é responsável pelas nossas atitudes. Assim como nós falamos no começo, qual pessoa em sã consciência ela pegaria o carro e começaria em alta velocidade a ultrapassar todas as placas, os faróis vermelhos piscando, os sinais de alerta, e ela ia se lançar no precipício, a menos que a pessoa estivesse com desejo de se matar. Mas toda pessoa em sã consciência, ela deseja ser guiada pelo bom caminho. E eu li aquelas dedicatórias, assim, aquela letra bonita que ele tinha escrito. Um pastor já bem idoso, muito querido. E infelizmente, apesar de eu ter nascido num lar cristão, meus pais terem aceitado Jesus bem jovens, se casaram, já eram cristãos. Eu sempre ouvi: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Na época que eu era menina, tinha esse slogan, aparecia em toda a cidade, os outdoors, né? Leia a Bíblia. Se comemorava ainda o dia da Bíblia. Olha só que maravilhoso. E aí, o tempo passou e eu li a Bíblia. Só que eu li a Bíblia assim, hoje eu lia um salmo, de repente eu lia uma história bíblica. Aí quando eu cheguei com meus 16 anos, eu comecei a ensinar as crianças na igreja. E como eu amava ensinar as crianças. E aí aquilo para mim era um momento muito gostoso. Por quê? Porque eu preparava material, fazia atividade com eles, contava a história, eu ensaiava o que eu ia fazer. E para eu contar a história, eu tinha que conhecer a história. Se você vai contar uma história para alguém, se você não souber como contar, se a criança sabe, não piorou. Aí eles vão falar assim: tia, não é assim não. Pode ser qualquer história, porque as crianças, elas são muito inteligentes. E eu precisava então me dedicar a aprender. Mas, apesar disso, eu nunca tinha lido a Bíblia toda. E quando eu estava com 45 anos, ainda em São Paulo, um dia eu ouvi uma pregação. O título da pregação era: por que devemos amar a Bíblia? E ao ouvir aquela pregação, eu descobri que eu não amava a minha Bíblia. Muitas folhas que ainda estavam grudadas, porque eu nunca tinha lido. Eu tinha tentado, e chegava no Deuteronômio, eu parava. Quando chegava na genealogia, pra que eu vou ler isso? Que complicado, quanto nome difícil. E aí eu desanimava. Quem nunca, né? E assim foi, os anos se passaram. E eu amava muito ao Senhor, nunca saí da presença dEle. Mas eu não conhecia a palavra de Deus. E quando a gente não conhece a palavra de Deus, é muito perigoso. Por quê? Porque o que o pastor fala, eu vou dizer amém muitas vezes. E se ele estiver ensinando algo errado, que não é bíblico? Os bereanos foram elogiados por Paulo, que eles iam lá, vamos ver se é isso mesmo. E aí passou essa pregação, me impactou tanto, mas eu chorava tanto. Então eu chamei os meus filhos, na época adolescentes, chamei meu esposo, falei: vem aqui todo mundo, vocês precisam assistir isso aqui. E nós ouvimos de novo aquele vídeo. Não sei quem conhece o pastor Lucinho Barreto, né? Tem um pessoal nosso aqui que veio de lá, de Minas, conhece bem ele. Tem gente que acha ele muito exagerado, né? Mas para nós ele foi uma bênção, principalmente na pandemia, meus filhos jovens. Ele tinha aquela parte de... todos os dias ele fazia o confessionário, que os jovens perguntavam, tiravam dúvidas, e a gente ali no meio da pandemia,
todo dia a gente estava ali ouvindo o pastor Lucinho. Como foi bom para nós, para os nossos filhos. E se um dia o Senhor me der a oportunidade de encontrar com ele, vou dar um abraço nele e dizer obrigada, pastor. Aquilo que o Senhor me falou naquele dia mudou a minha vida. Nunca mais eu fui a mesma. E aí na nossa casa nós começamos um propósito de ler a Bíblia. Por quê? Porque eu tinha o entendimento que a Bíblia ela tem 66 livros, então cada livro é independente. Quando eu chegava ali no meio, onde estava falando da história do povo de Israel, eu falava assim, mas que confusão isso aqui. O que é esse rei do norte, rei do sul? Um nome parecido com o outro. E eu não conseguia chegar no fio dessa meada. E aí eu ficava confusa quando eu lia aquilo. Mas eu comecei a ler a Bíblia. Comecei lá no Gênesis, eu falei, Senhor, nós vamos até o fim. E foi tão maravilhoso, tão maravilhoso. Cada vez que eu lia, eu chorava e eu dizia, Senhor, por que eu não li antes? Por que eu não comecei antes, Senhor? E eu queria passar para vocês uma estatística aqui, na época que eu assisti, eu até procurei atualizar esses dados, mas a única coisa que eu conseguia dos pastores, né, dos líderes. Então eu vou ler aqui. De acordo com a Sociedade Bíblica do Brasil, 86% dos cristãos brasileiros nunca leram a Bíblia toda. De acordo com o Google, 50,66% dos líderes cristãos também nunca leram a Bíblia toda. A Bíblia tem sido substituída por guias de autoajuda para satisfazer os membros de suas igrejas que são tratados como clientes e não ovelhas do Senhor. Um brasileiro de 18 anos já viu 18 mil horas de TV. Na época, agora tem outras coisas mais interessantes, né? Aos 65 anos, ele perdeu 9 anos e meio da vida vendo TV. Se ele frequentou a escola bíblica dominical, terá ido por 4 meses e meio no mesmo período. 4 meses e meio de ensino da palavra. Atualmente, os dados devem ser mais assustadores, porque tem jogos online, a rede social, e eu ouvi dizer que muitas pessoas morreram para que a Bíblia chegasse até nós. Muitas pessoas derramaram sangue por não negar a Bíblia como sendo o livro de Deus. E se dependesse de alguma pessoa que se diz cristã falar um versículo de cor, talvez nem isso fosse possível. De tanto que muitos de nós têm desprezado a palavra de Deus. Um pastor que pediu visto americano para fazer a viagem aos Estados Unidos. O desejo dele era pregar a palavra ali. E a funcionária que estava entrevistando disse, o senhor é pastor? Quer pregar nos Estados Unidos? É isso mesmo. Então fala para mim os 10 mandamentos de cor. E ele não sabia falar os 10 mandamentos. Claro que o visto dele foi negado. Diz que tem uma igreja no Nepal. Na época tinha 100 membros e eles possuíam somente uma Bíblia. Então eles, na saída da igreja, teve uma ocasião que eles tiraram as páginas da Bíblia e distribuíram para os irmãos. E essas páginas iam rodando para que todo mundo conseguisse ler uma parte da Bíblia. Quando passou algum tempo que eles já estavam fazendo isso, eles juntaram de novo a Bíblia para que todo mundo pudesse pegar a Bíblia toda. Eles beijavam a Bíblia. Realmente a Bíblia é a coisa mais parecida que a gente tem com Jesus. E Jesus, ele andou nesse mundo, ele viveu aqui entre nós. E o Senhor deixou a palavra dele para que a gente tivesse acesso àquilo que ele quer nos ensinar, tudo aquilo que ele quer nos falar, que não é pouca coisa. E muitas vezes a gente pensa que não é relevante, mas eu pergunto para vocês já leram algum livro bem grande, tentar entender a história? Ou mesmo um filme? Assistir um filme, aí você começa os primeiros capítulos, vai lá para o meio lá do vídeo, daqui a pouco você pula para o fim, sem entender alguma coisa? Não! E a Bíblia é a mesma coisa, apesar que ela tem 66 livros, ela é uma história só. Do começo ao fim é a história de amor de Deus por nós, apontando para Jesus, o nosso Salvador eterno. Por que ler a Bíblia é tão importante? Porque dispensar a Bíblia é dispensar o próprio Deus.
Se a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou fazendo pouco caso do que ele disse, do que ele quer me ensinar. E se a gente tira Deus da nossa vida, pode tudo, porque eu não tenho que prestar conta para ninguém. Então eu posso fazer da minha vida o que eu bem entender. Mas nós não podemos desprezar Deus, porque ainda que nós façamos isso, um dia nós vamos prestar conta, nós vamos nos apresentar. E o Senhor traz para nós a parábola das 10 virgens. O Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos e ele disse: olha só, 10 virgens, 5 eram loucas. Temos cometido loucura? Uma loucura boa por Jesus é se aventurar a ler a Bíblia. Mas a maior loucura, uma loucura terrível, é a gente desprezar a Bíblia Sagrada. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: por que tanto fanatismo? Para que ler a Bíblia? E as pessoas comentam coisas da Bíblia, dizendo coisas que nem é a Bíblia que disse. Não está escrito na Bíblia, e as pessoas citam como se fosse coisa que está escrito na Bíblia. Como é que era? A 1000 chegará, mas a 2000 não passará. Isso não era uma frase bíblica e todo mundo achava que era. Esforça-te que eu te ajudarei. Não é um versículo bíblico. E as pessoas muitas vezes ouvem coisas, falar que bonito, está na Bíblia, vamos fazer? Vamos acreditar? Olha só, você pode passar anos estudando, fazendo faculdade, pós-graduação, mestrado, mas se você não conhece o que a palavra de Deus diz sobre a nossa alma, sobre o destino eterno da nossa alma, nós estamos perdidos. Nós somos realmente loucos, como as virgens loucas. Qual que era a diferença? Elas não tinham azeite de reserva. Como é que a gente consegue azeite de reserva? Eu imagino, quando a gente é pequeno, e nós podemos ir no colo do nosso pai, e ele deixou o livro para que a gente possa se debruçar na presença dele e ouvir ele falando conosco, nos dando orientação. A Bíblia tem resposta para todas as perguntas da nossa vida. Não tem nada que você procure na Bíblia que você não tenha resposta e você não entenda. E se você se colocar na presença do Senhor, se posicionar, queira Deus que todos aqui tenham tido já essa experiência gloriosa de ler a Bíblia toda. E a Bíblia também não é um livro para você ler como uma corrida, como uma maratona. Vamos fazer em 1 ano, em 5 meses. Dependendo da sede que você tiver, você pode ler a Bíblia bem depressa. Mas o importante é que você leia e que você medite no que o Pai está dizendo para você. Por que é tão importante ler a Bíblia? Porque sendo a Bíblia a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima. Não tem ninguém que vai falar acima dela ou torcer o que ela disse sobre questões de fé, prática religiosa e moral. A autoridade da Bíblia é única, não se compara a qualquer outro livro. Porque é o livro dos livros, o livro do céu, o único que tem poder de libertar, transformar vidas pela sua leitura. Diferente de qualquer livro de autoajuda. Ela é ajuda do alto. Porque foi escrita pelo nosso Senhor e Salvador. A palavra, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Quando ele veio ao mundo, ele começou a falar diante dos discípulos e das multidões. E alguém estava anotando. E hoje, nós temos esse tesouro nas nossas mãos. Apesar de ser o livro mais perseguido da história, sofrendo ataques de destruição, tendo sua posse e leitura proibidos em vários países, ela continua sendo a inerrante e indestrutível palavra de Deus. Jesus disse em Marcos 13:31: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por que é tão importante ler a Bíblia? Para que nós não sejamos enganados. Quando a gente olha para o povo de Israel, nós sabemos que Deus separou ele para que, através do povo de Israel, ele se revelasse a nós, se revelasse às outras nações. Israel teve um encontro muito maravilhoso com Deus, viu tantos sinais, nós já falamos sobre isso aqui na igreja. Que impacto que teve no coração daquele povo que estava escravo e agora ver todas as maravilhas, aquelas pragas, e eles tiveram a oportunidade de ver o mar se abrindo, eles passaram no meio do mar a seco, como nunca nenhum povo teve oportunidade de passar. Nenhum Deus da terra
coisa nenhuma pôde abrir o mar. Jamais. Nem o inferno inteiro foi capaz de fazer o que o Senhor fez. E Ele, com aqueles sinais tremendos, Ele foi se revelando. Eu sou. O povo de Israel estava muito feliz, porque para tirar eles daquela situação de escravidão tinha que ser um Deus muito poderoso. Tão poderoso que ia ser maior do que o poder de Faraó, que tinha feito eles escravos por 430 anos. E quando passou o tempo, no livro de Deuteronômio 4:32, Moisés então ele vai falar com o povo, está perto dele morrer. Eles já tinham ficado 40 anos peregrinando no deserto. E aí Moisés então ele começa a conversar com o povo de Israel. Moisés começou a dizer: porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta. Se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo. Se um Deus intentou em tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com peleja e com mão forte, com braço estendido, com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo. Ouviste as suas palavras do meio do fogo, porquanto amava teus pais e escolhera a tua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, e em cima do céu e embaixo na terra nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos. Guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordeno, para que bem te vá, e a ti, e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá para sempre. E Moisés continuou reproduzindo, relembrando todas aquelas leis, como um pai que está para morrer e fala: filho, obedece a Deus, não deixa de orar, não deixa de ler a palavra, não deixa de ir à casa do Senhor, não deixa de servir a Deus, fica firme, porque nós vamos nos encontrar com Deus. Eu quero que você esteja lá comigo, filho, perseverem nos caminhos do Senhor, porque o caminho do Senhor é perfeito, é o caminho certo. Moisés era um pai para aquela geração, e eles tinham passado tantos anos naquele deserto, e agora eles estavam às portas da terra prometida. E Moisés queria que eles não esquecessem: quando vocês entrarem na terra, que vocês estiverem com tudo resolvido, vocês já estiverem habitando em boas casas, vocês vão ficar tranquilos, porque o Senhor vai dar a vocês vitória sobre todos os inimigos. Vocês não se esqueçam que foi o Senhor que tirou vocês daquela situação de escravos. Não se esqueçam de meditar na lei do Senhor dia e noite. E no capítulo 6 ele vai dizer assim, no 6, no verso 5, no 4 diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amém. E as intimarás a teus filhos. Sabe o que é intimar, né? Quando chega o oficial de justiça, ele faz a pessoa saber uma coisa importante que está naquele processo. Então, Moisés estava dizendo: vocês vão fazer que teus filhos saibam essa coisa tão importante que eu passei para vocês, e vocês têm a obrigação de passar para eles tudo o que vocês viram Deus fazer
parte que ele falou, o Senhor deu ordem para que eles escrevessem. Nós já lemos também outro dia que era para eles escreverem nas portas, e eles colocarem nas testas, colocarem na mão, para eles não se esquecerem das ordens que o Senhor tinha lhes dado. Para quê? Para que eles não perecessem, para que eles não olhassem para as outras nações achando que ser daquelas nações que ofereciam seus filhos a Moloque no fogo era coisa melhor do que agradar ao Senhor, de obedecê-lo. Moisés então diz: as intimarás a teus filhos e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre teus olhos. As escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra. E nós sabemos como é fácil o diabo nos enganar. Uma pessoa que não tem conhecimento sobre um assunto, se chega alguém que é doutor, você fala: é verdade. Quando a gente vai ao médico é mais ou menos assim. Não sei se tem algum médico aqui, né? Mas a gente chega no médico e ele faz lá os exames, você leva para ele, ele faz o pedido, você entrega e ele diz: você tem isso, aquilo outro, nós vamos fazer assim, vou te dar tal vitamina. Você acredita. E se você ouve uma coisa que não é a verdade acerca da palavra de Deus, e você pensa que aquela pessoa, ela realmente está falando que é verdade, você vai acreditar. E o inimigo sempre quis nos enganar. E a gente ouve muito assim: não lê a Bíblia não. Ele não quer que a gente ame a Bíblia, que a gente ame a Deus. Ele não quer que nós conheçamos a Deus. Ele vai dizer: é fanatismo. Isso é exagerado. Mas quando a gente não conhece a palavra de Deus, nós somos facilmente enganados. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós vamos tomar decisões erradas. Nós vamos errar o caminho, porque estamos cegos. Nós vamos ser tolos, arrogantes, egoístas. Vamos pecar e podemos até ir para o inferno com as nossas próprias pernas, porque estamos cegos, porque não conhecemos o que a Bíblia diz para nós obedecermos. Como nós vamos obedecer? Não ler a Bíblia é como um soldado. Soldado recebe aquela metralhadora de última geração e tem o manual, ele tem que fazer o curso, mas naquela correria para ir para a guerra, ele não tem tempo de fazer aquilo, e quando ele chega na guerra, ele não sabe usar o manual. Já viu quando pega fogo, você tem que pegar o extintor e às vezes você não sabe nem como é que funciona o extintor? A mesma coisa. Um soldado que está despreparado para usar aquela ferramenta, aquela arma, apesar da arma ser tão poderosa, ele vai colocar em risco a vida dele, a vida dos soldados que estão perto. Quando a gente não lê o manual de guerra, a gente pode morrer, assim como o soldado no meio da guerra. Não ler a Bíblia toda é não conhecer a história completa e não ter capacidade de ensiná-la. Como eu disse, como que uma professora vai ensinar uma história para as crianças se ela não conhece a história? O que é que tem nos alimentado? Quanto mais alimento da palavra a gente recebe do Senhor, mais força e fé nós temos, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E se eu me alimento dela, com certeza o que vai produzir de resultado? Fé. Por quê? Porque você tem duas opções: você lembrar do que você leu, aquilo encher teu coração na hora difícil, e você dizer: Deus disse. Apesar daquilo que você está vendo ou vivendo, você vai dizer: meu pai falou, meu pai prometeu, foi Jesus quem falou. Jesus não mente, Deus não mente. E você se agarra com aquela promessa e você fica firme até o fim, porque o Senhor diz que é a vitória daquele que permanecer fiel até o fim. E nesse mundo nós vamos enfrentar muitos dias difíceis, até o dia que eles nos recolher. E se nós não estivermos firmados e dizer para o inimigo: fora, ele pode nos enganar. O que aconteceu lá no Jardim do Éden? Adão tinha ouvido o próprio Deus dizer: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O próprio Deus vinha todas as tardes para conversar com Adão e Eva, e ele disse: vocês podem comer todas, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia que vocês comerem,
certamente vocês vão morrer. E de repente, Eva está ali, lá vem a serpente. E a serpente disse o quê? É claro que vocês não vão morrer. É porque Deus não quer que vocês sejam como Ele, que vocês vão saber o bem e o mal. Eles tinham a palavra do diabo e a palavra de Deus. Deus tinha feito um jardim. Imagina quantas espécies de árvores de frutos que o Pai tinha feito para aquele casal. Quantas espécies, eu acredito que eles nem tinham experimentado tudo. Mas o Satanás fez eles olharem para a proibição. Deus não ama vocês, não, Ele está enganando vocês. E Adão e Eva poderiam pensar: como que Ele não nos ama? Olha aqui, tudo é nosso. Todas as tardes nós conversamos com Ele, nós temos comunhão com Ele. Como é bom a comunhão. Mas Satanás fez eles olharem para uma proibição, uma condição. Porque Deus, Ele não tranca a porta e fala: não vai lá fora que lá tem um bicho. Se vocês me amam, a condição é: a porta está aberta. E a porta da saída é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês certamente vão morrer. E eles preferiram acreditar no diabo. Mas quando nós chegamos em Mateus capítulo 4, nós vemos a maior batalha que já ocorreu. Agora tem o último Adão. O último Adão não está no jardim do Éden, ele está no deserto. E Satanás se apresenta no último dia do jejum. Depois de 40 dias, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Quando você está com fome, é que o diabo vai falar mentira para você. Onde que está o teu Deus? Se você não tiver com a palavra guardada no teu coração e você não confiar no Senhor, você não vai suportar. E quando a gente abre a boca e a gente sabe quem nós somos em Deus, a autoridade que Ele nos deu, o diabo vai fugir. O diabo não vai conseguir nos enganar. E quando nós olhamos para a palavra, primeiro, nós vemos quando Jesus nasceu, o diabo não sabia quem era Jesus. E ele usou Herodes, e Herodes mandou matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, que era mais ou menos a idade, o tempo que os magos disseram que eles tinham visto a estrela e estavam sendo guiados até que eles chegaram ali para adorar o menino que tinha nascido, o rei dos judeus. Herodes tentou matar Jesus, mas o diabo não sabia quem era. Quem é o Filho de Deus? Quem é aquele que vai me esmagar? E quando Jesus se apresenta no Rio Jordão para ser batizado por João, o que aconteceu? Veio uma voz do céu. Todos que estavam ali ouviram: este é o meu filho amado, que me dá prazer. Todos que estavam ali no batismo de Jesus ouviram o Pai testificando do Filho. E o Espírito Santo veio como uma pomba, pousou sobre Jesus. E Jesus, ele foi então identificado: é esse, o Messias. Satanás ficou ligado e começou a observar Jesus. Com 12 anos, Jesus já estava lá no templo, respondendo as perguntas difíceis, conversando com os doutores da lei. Jesus não estava perdendo tempo, ele sabia quem ele era. Mas o diabo pensou que Jesus não sabia, que Jesus não conhecia a palavra. O que Satanás não sabia é que Jesus é a palavra. Jesus não conhece a palavra, não ouviu a palavra, ele é a palavra. E ele então foi confrontado por Satanás. Satanás disse: se você é, Satanás tinha ouvido: tu és o meu filho amado, em que me comprazo. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas mesmo assim ele não deixou de tentar Jesus e dizer: então, se você é mesmo, pega essas pedras e faz uns pãozinhos quentes aí para você comer. Você pode, se você é o Filho de Deus, você tem todo o poder. Jesus então disse: citando a palavra, nem só de pão viverá o homem. Jesus citou a palavra. O diabo falou: pai, ele sabe a palavra. Peraí, deixa eu me refazer então. Falou para Jesus: então, está escrito. Aí o diabo fez igual fez com Adão e Eva. Está escrito, ó, Deus falou. Aí ele falou: peraí que eu tenho que ser melhor agora. Está escrito.
Então deixa eu usar a palavra. Está escrito que os anjos vão guardar você. Se lança daqui. Jesus disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás teve que se refazer. E aí Satanás apelou. Disse para Jesus, todos os reinos do mundo são meus, me foram dados. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso. Ele disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E depois ele expulsou Satanás. Ele disse, vai-te, Satanás. E quando a gente é tentado, se a gente não é como Jesus, Satanás, ele vem falar no nosso ouvido, na nossa mente, aquilo fica fervendo na nossa cabeça. Deus não me ama, porque se ele me amasse eu não estava passando por isso. Porque Deus não sei o quê, porque Deus não me ouve, porque Deus não fala comigo, porque Deus não responde. Quantas vezes nós vamos orar, nós derramamos nosso coração e a gente conta tudo para Jesus? E ele está ali, o Pai ouvindo, o Espírito Santo ouvindo, Jesus ouvindo. E muitas vezes ele não vai responder, porque a resposta já está aqui, tudo escrito. Está aqui. Agora, se eu sei, se eu li pelo menos uma vez, eu vou me lembrar. Porque ele disse, eu vou enviar o Consolador e ele vai fazer vocês se lembrarem de todas as palavras que eu vos tenho falado. E quantas coisas que nós temos aqui que nós nunca ouvimos aquilo. E muitas vezes a gente quer debater sobre a situação que nós estamos enfrentando, sobre o problema desse, daquele, sobre o que o outro fez. Se a gente não conhece a palavra, o que Deus diz a respeito daquilo? As minhas atitudes, muitas vezes eu vou pensar que eu estou fazendo tudo certo e eu não sei o que está escrito. E quando eu começo a ler, eu falo, puxa, eu estou pecando. Não é isso que Deus mandou fazer. Jesus não tinha crise de identidade. Se você é o Filho de Deus, ele sabia muito bem. Eu vim do Pai. Eu vim para morrer na cruz e resgatar a humanidade perdida com o meu sangue. E depois eu volto para o Pai e vou reinar para sempre com Ele. Jesus sabia da missão. Mesmo assim, quando chegou lá no Getsemane, quando ele chegou lá no Getsemane, ele 3 vezes, assim como ele foi tentado lá por Satanás, agora ele está no Getsemane e ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele volta e diz para os discípulos, vigiai e orai. E os discípulos estão dormindo, como aquelas 10 virgens. As 10 dormiam. Os discípulos não sabiam o que ia suceder, que Jesus ia ser levado, que Jesus ia para a cruz, que eles iam ser dispersos. Jesus foi avisando eles, mas eles pareciam que eles estavam assim, amortecidos. Jesus falava e eles não conseguiam entender. Jesus falava, vigia, vigia, vocês vão ser tentados, o pastor vai ser ferido e vocês vão ser dispersos. E Pedro falou, não, Jesus. E Jesus por 3 vezes falou para os discípulos, vigiai e orai. E 3 vezes o Senhor pediu, Pai, passa de mim esse cálice. Mas quando terminou, ele falou, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele estava pronto para a cruz. Jesus não estava com medo, Jesus estava pleno. Ele não, como ovelha, ele foi levado para a cruz no nosso lugar. Então, você e eu também temos que responder as perguntas, assim como Jesus tinha convicção. Você tem certeza que você é filho de Deus amado? Você sabe que você veio do Pai, que você não está nesse mundo como um acaso, como um acidente, que as coisas que estão acontecendo com você não é porque o Pai te odeia e Ele quer te matar, porque você é muito pecador ou pecadora e para você é assim mesmo que o Pai resolveu te massacrar. O diabo falou, que é isso, Jesus? Você é filho de Deus, é vestido de majestade e glória. Eu lembro o dia que eu fui expulso do céu. Cadê teu manto, tua coroa, tua glória? Cadê os anjos te adorando? Por que você se sujeitou a isso? Para te vencer, Satanás. E assim como Jesus venceu, ele disse, eu venci. Você também vai vencer. Diga, abra tua boca e fale, eu sou o Filho amado do Deus Altíssimo. Eu não sou mais escravo do medo. Não sou mais escravo do
Jesus, eu sou filho amado. E se eu estou passando por isso há um tempo, assim como Jesus foi para a prensa no Getsemane, ali o Senhor foi espremido, foi esmagado por nossa causa. E Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que eu e você passamos quando a gente está ali naquele momento de dor, não vendo nada. Mas a palavra dele é luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés. E nós não vamos ser confundidos, nós não somos cegos, não vamos errar o caminho. O Senhor disse que nem mesmo os cegos vão errar o caminho, porque nós podemos ouvir dizendo: eu te amo, eu te salvei, eu te curo, eu te liberto, e eu faço você vitorioso. Se você confiar em mim, você vai ver o que eu vou fazer assim. Ele disse na sua palavra, e aquilo que ele disse é verdade, porque se não é verdade o que ele disse, nós estamos aqui inutilmente, porque Jesus ressuscitou. Nós temos autoridade de dizer: Ele está conosco como prometeu. Eu estou passando, mas Ele está comigo, Ele não me deixa, Ele não vai me deixar, e Ele vai me levar em segurança. Eu não vou perecer nessa situação, porque Ele sabe o que é necessário para que eu seja vitorioso, para que eu seja transformado, para que eu seja abençoado. Um filho precioso, uma filha preciosa. E aí, isso é ser crucificado com Jesus. Jesus não morreu por nós? Ele não foi crucificado? Eu e você também. Se nós amamos a Ele, nós vamos ser crucificados, e nós vamos dizer: eu não vivo mais, quem vive é Jesus em mim. Quando alguém falar alguma coisa e você ficou triste, você fala: Jesus que vive em mim. Jesus falou para eu amar, para eu perdoar. Tudo isso está escrito. E quando a gente vai para a presença do Senhor, a gente se debruça no colo do Pai, e a gente começa a ouvir Ele falando conosco. É muito melhor do que eu ficar ali chorando a manhã inteira, chorando a noite inteira, dizendo: Senhor, isso, aquilo, outro, isso, aquilo, outro. Deixa o Pai falar com você, deixa Ele te alimentar. Eu passei por um processo que eu não conseguia enxergar de manhã. Eu estava com um óculos muito ruim, ainda estou. E aí eu falei: eu não vou ficar sem minha Bíblia. E aí então eu colocava o fone de ouvido quando eu queria ouvir à noite e todo mundo estava dormindo, para eu não atrapalhar. E eu me ajoelhava, fechava os olhos e eu ouvia as palavras. Muitas vezes eu não conseguia dormir e eu ficava ouvindo a Bíblia. Quando eu me dava conta, era de manhã, eu tinha dormido em paz. Como o Senhor prometeu: em paz me deito e logo durmo, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. A Bíblia é um remédio, ela é um bálsamo para nós. Por quê? Porque é a palavra do Pai mais amoroso desse mundo. Ele provou o seu amor. Muitas vezes o diabo vai falar para mim, para você: Ele não te ama. Se Ele te amasse, você não estava passando por isso. Aí você vai ouvir as palavras do Senhor dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu já provei, porque eu dei meu filho para resgatar você. Você não é uma pessoa que não é amada. Alguém pode dizer isso para você, que ninguém se importa com você, mas agora que Jesus falou, que o Pai falou. E assim como Jesus, nós só vamos vencer se nós soubermos combater o diabo com a palavra de Deus. Nós precisamos abrir a nossa boca e confessar o que a Bíblia diz. Mais uma vez o Senhor nos diz que a palavra tem que estar no nosso coração e na nossa boca, para que a gente seja vencedor todos os dias. Qualquer situação que a gente está enfrentando, nós precisamos confessar o que a palavra diz. E eu volto a dizer: se o médico disse que você está doente, você diz: eu vou morrer com isso. Não, você diz: o Senhor já me sarou. Eu estou cada dia melhor. Não é mentira, porque Ele prometeu lá na cruz. Ele disse: está consumado. Isaías, lá atrás, Jesus não tinha nem morrido na cruz, e Ele disse: pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele é a nossa paz. Não tem tempo em que nós não possamos
desfrutar da paz, porque a nossa paz se chama Jesus. Não tem tempo que nós possamos dizer que eu não tenho alegria, porque a alegria é Jesus. Ele é a alegria. A nossa alegria, se ela estiver firmada nas circunstâncias, vai ter dia que nós vamos estar muito ruim. E pode ser que alguma coisa que é tão preciosa, um tesouro tão grande para nós, seja tirado. E aí acabou a nossa alegria. Jesus não morreu. Jesus continua vivo e intercedendo por nós. Por isso Ele é a minha alegria. Ele é a minha paz. Eu não vivo pelas circunstâncias, nem pelas coisas que eu estou vendo. E eu volto a dizer, você tem lido a tua Bíblia? Você já teve essa experiência de ler a Bíblia toda? Nós só vamos vencer pela palavra de Deus, por crer nela, por falar dela e por viver o que ela diz. Tem tantas coisas que eu poderia ainda dizer, mas o tempo se esgotou. Mas eu quero ler com vocês Apocalipse 19:11. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Apocalipse 19:11 diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele já disse o final da história para nós. Nós podemos nos alegrar, porque Ele disse que Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Ele vai nos segurar nas suas mãos até o fim. E se eu não tiver essa palavra guardada no coração, eu posso pecar contra Ele, dizendo: o Senhor não me vê, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou. Nunca. Ele disse: jamais te deixarei, eu nunca te abandonarei. Eu te tomo pela tua mão direita e digo: tu és meu, tu és meu, você é dele. Ele é responsável e Ele sabe exatamente o que é necessário fazer na nossa vida para que nós o conheçamos, para que estejamos firmados nele. Assim como Ele disse para Adão e Eva: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Assim Ele disse: comam a minha palavra para que vocês não pereçam. Comam, se alimentem dela, não percam tempo. Por quê? Porque Jesus está às portas. As loucas, elas compraram azeite, mas o triste da história das virgens loucas é que o azeite chegou muito tarde. Elas tiveram a oportunidade de ter azeite nas vasilhas, mas elas não se prepararam e as lâmpadas delas estavam apagadas. E aí a porta se fechou. Hoje a porta está aberta. Eu e você podemos correr para a Bíblia. Nós podemos nos alimentar dessa palavra. Pare de se alimentar com o que não é palavra de Deus, com o que não te edifica. Pare de ouvir o inimigo dizendo que Deus não te ama, que Ele não te vê, que Ele não te escolheu, que nunca vai mudar a tua vida. Diga: o meu Redentor vive, Ele é fiel, Ele é meu Pai e Ele sabe o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Eu sou a pessoa que o ama e eu vou confiar nele, eu vou esperar nele e eu vou declarar o que Ele disse. A minha boca tem que ser alinhada com o que o meu Pai falou, com o que Jesus falou. Os discípulos, eles repetiram o que eles viram e ouviram de Jesus. Imagina se Jesus tivesse morrido na cruz, voltado para o céu, e os discípulos começassem a falar coisas que Jesus não fez, coisas que Jesus não falou. Como nós, hoje como igreja, nós temos que falar o que Jesus fez, o que Ele faz,
o que Ele falou e o que Ele continua falando, para que nós sejamos mais do que vitoriosos. Eu quero terminar contando a história de uma menina na Inglaterra, na época da Rainha Maria Louca. Era proibido ter uma Bíblia. E uma menina chamada Anne, ela tinha uma Bíblia. Ela começou a ler aquela Bíblia com tanto amor. E ela começou a ouvir coisas maravilhosas. Que coisas maravilhosas ela estava lendo na palavra de Deus. E um dia descobriram que ela tinha uma Bíblia. Era proibido, a pessoa era condenada à morte. Então os soldados vieram e disseram: menina, esse livro é teu. E o patrão dela disse: fala que não é. Fala que não é, que você não sabe, que o livro não é teu, que você achou e estava lendo por acaso. E eles disseram: menina, esse livro é teu. Ela disse: não só esse livro é meu, eu sou dona desse livro, mas também esse livro é meu dono. E eu não vou negar, o livro é meu. Eu amo esse livro porque é a palavra de Deus. E ela foi condenada a ser emparedada. Fizeram uma parede lá no cemitério, foram colocando os tijolos e colocaram ela viva dentro daquela parede. E quando estava faltando só um tijolo, perguntaram para ela: você tem uma última palavra? Você tem a oportunidade de decidir se você negar a Bíblia. Se você negar o Deus da Bíblia, qual que é a tua última palavra? Ela disse: onde está o último tijolo? Onde é que está? Pode colocar. Porque ela sabia que ela tinha encontrado Jesus lendo a palavra, o Salvador das nossas almas. Será que nós estamos dispostos a morrer por essa palavra? Morrer para aquilo que o mundo está dizendo para nós. Morrer para aquilo que a mídia está dizendo, gritando. Porque a vida dos famosos está pregando para nós. O que as mentiras dos últimos dias nessa terra estão sendo ensinadas. Quanta coisa tem sido vomitada. Se a igreja não estiver firmada na palavra do Senhor, ela vai perecer. Mas o Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós cantamos um louvor hoje e diz: quero ir mais fundo, quero ir mais perto. Aonde eu te encontro, num lugar secreto, porque a tua glória eu quero ver. Eu garanto que todo aquele que lê a palavra, ele vê a glória de Deus, porque é sobrenatural. É o único livro que pode transformar a nossa vida. Que não sejamos mais negligentes na leitura da palavra. Como a palavra, ela é um maná. Você tem que ir todo dia, como quando Deus mandava o maná para o povo no deserto. Eu e você estamos no deserto desse mundo. E se eu não começar o meu dia comendo a palavra, ouvindo a palavra, durante o dia eu vou ficar fraco. Eu posso vacilar. Eu posso falar o que eu não devo. Como o maná. Os israelitas tinham que ir cedinho para pegar o maná, porque senão ele derretia. E eles iam passar fome. Não podia pegar para 2 dias. Não aproveitar para comer bastante. Hoje, amanhã não vou comer. Hoje eu leio a Bíblia 5 capítulos, amanhã não vou ler nada. Amanhã você precisa estar investindo. Ainda que seja um versículo por dia. Caminhe na leitura da palavra. Você vai ver como você vai ter desejo. E você vai ter autoridade para pregar a palavra, para ensinar a palavra. Porque ela é rios que fluem no nosso interior. O Senhor disse que faria isso. E eu convido você agora a fechar os teus olhos, orar comigo, e depois nós vamos cantar esse louvor. Entrega ao Senhor esse louvor como uma oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela tua palavra viva, Senhor, porque ela chegou às nossas mãos, Senhor. Nós pedimos perdão se temos negligenciado, Senhor, a comunhão contigo, e só temos falado os nossos problemas, mas não temos dado a oportunidade do Senhor falar conosco. Que maravilhoso é quando o Senhor fala conosco, o Senhor nos dando direção, o Senhor nos dando força. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala, Senhor, a cada um de nós. Eu oro para que a tua palavra alcance cada necessidade, Senhor. Eu oro por cada necessidade aqui, aquelas que só o Senhor conhece, Senhor.
mentira do inferno caia por terra, toda seta do inimigo. Nós, em nome de Jesus, como igreja, declaramos sim. Sai, Satanás, vai-te, porque só o Senhor ouviremos, e a Ele nós serviremos. A voz dele nos guia, e nós somos o povo que Ele escolheu, que Ele chamou. Senhor, nós te louvamos.